Vamos começar aqui com a segunda parte aí do vídeo sobre mandioca aqui em Paranavaí, né? Nós falamos sobre como é feito o plantio da mandioca, as características, né, de primeiro, segundo ciclo, né? Como que é feito aqui a parte de plantio, né, com máquinas modernas, que isso facilita bastante. A parte também de controle de pragas e doenças. E agora nós vamos entrar numa outra parte, que é a parte da comercialização. A mandioca tem diferenças aqui na comercialização. A mandioca de mesa se comercializa quando ela está de 9 a 12 meses, né? Que é importante que ela cozinhe bem, não tenha fiapos, né? E porque ela se colhe e vai imediatamente para o consumidor, ou em alguns casos ela é lavada, descascada, embalada e congelada para o consumo direto do consumidor. Agora, a mandioca industrial, ela não é vendida direto ao consumidor por causa do ácido cianídrico. O teor de ácido cianídrico dela é muito alto e esse processo só se retira na industrialização. Então, basicamente se faz farinha ou a produção de fécula, né? O amido da mandioca. E dentro desse processo, tanto pela lavagem da mandioca, como pelo processo de secagem, esse ácido cianídrico evapora e ela está pronta para o consumo. Além do que ela tem outros usos e mais adiante eu vou explicar a facilidade que tem da mandioca industrial. A mandioca de mesa, basicamente ela pode ser comercializada direto na área de produção, né? Você encontra mesmo nos países mais pobres aí, ou na periferia, igual tem em São Paulo, ele monta uma barraquinha lá e vende para o consumidor direto, que vem retirar lá. Ou em alguns casos também, você monta uma pequena feirinha num determinado horário, num determinado local e se vai comercializar essa mandioca aí direto ao consumidor. Lembrando-se bem que mandioca, depois de colhida, você tem até 5 dias para fazer, senão ela vai começar a oxidar, vai degradar. É aquele problema da mandioca, que fica aqueles anéis escuros dentro e isso também altera o sabor. Nos grandes centros se montam as feiras, né, que se vende hortaliças, se vende legumes e se vende também a mandioca lá para o consumidor que vai na feira naquele dia. Em alguns locais também se faz carrinhos com rodas, isso aqui encontra bastante em São Paulo, que a pessoa já vai vendendo a mandioca lá, ó, sem vários carrinhos, e ele vai, estaciona o carrinho num ponto, e ele vai vendendo a mandioca e se você quiser, ele já descasca, já te entrega a mandioca limpa e você já leva. E é normal até eles deixar uma porção já de mandioca já cozida para você experimentar, para mostrar que aquela mandioca é molinha, não tem fibra, né? Para facilitar aí, ó, a venda da mandioca. Encontra-se também mandioca em hipermercado, supermercado, lembrando-se bem que o risco é grande de você pegar uma mandioca que já está meio preta dentro. Então, se você for comprar mandioca em supermercados, hipermercados, o ideal é você achar a gôndola ou o local de geladeira, né? Onde se tem a mandioca descascada e congelada. Tá? Então, por quê? Porque você quebra ou você para o processo de degradação dela e você não vai ter problemas
tá? A mandioca comprada assim a granel em supermercado, ela tem um risco muito grande de você pegar uma mandioca passada. Lembrando que ele não vai conseguir vender toda essa mandioca aqui em 5 dias. E é 5 dias depois que você fez a colheita em campo. A mandioca de mesa, ela é basicamente vendida pesada e pesa ela inteira e aquele valor que você paga, lembrando que bem que o valor do preço do quilo da mandioca depende se ela está descascada ou não está descascada, se ela foi lavada antes ou ela está com terra, isso tudo interfere aqui no valor cobrado. Então, se ele fez um serviço de limpeza, lavou a raiz para não ficar fazendo muita sujeira, é um preço. Se ele descascou ela, embalou, você tem outro preço. Aliás, na feira eles colocam, descascam, colocam num saquinho cheio de água, porque assim não tem entrada de oxigênio, ela não degrada, você leva para casa e aí isso facilita bastante, né? Agora, no caso da mandioca industrial, a produção vai para fécula ou farinha, né? Basicamente aqui se tinha muita farinheira que produzia muita farinha de mandioca que ia direto para o consumidor final, né? Depois disso, ela poderia ser uma mandioca crua ou torrada, depende do processo, né? Que vai, isso interfere o preço. Só que há uns anos atrás teve o valor do valor pago pela mandioca, a farinha da mandioca caiu muito e simplesmente a produção não compensava arrancar do campo, porque não pagava nem o custo de a mão de obra para arrancar e se perdeu muita mandioca aqui na região de Paranavaí. Então, dessa forma, o que foi feito? Foi diversificado as farinheiras para produção de fécula também. Tá? Tanto que tem algumas indústrias aqui que produzem só fécula, outra que produz fécula ou farinha, ou tem umas pequenas ainda que produz só a farinha de mandioca. Eu pedi todas as imagens aqui eu fiz com inteligência artificial, aí eu pedi para fazer uma fecularia, ela exagerou um pouco, né? Colocando aqui uma indústria química. Lembrando-se bem que eu posso produzir mandioca em quantidade para produzir álcool, tá? O problema é o custo de produção se compensa ou não, tá? Mas basicamente a mandioca ela é transportada ou em caçambas, grandes caçambas que você deixa no campo, depois carrega e traz para fecularia, ou quando a fábrica é pequena, você leva num caminhãozinho mesmo, né, a mandioca, para entregar na fecularia. No outro vídeo eu falei o que tem a ver essa mandioca brava, o sistema dela de pesagem, com a palavra eureka, né? Então, a eureka, quem falou isso foi o Arquimedes, né? E ele criou o conceito do empuxo, né? Quando ele tomava banho. E aí eu vou explicar para vocês mais ou menos a história de como começou isso. E é esse princípio que o Arquimedes criou que a gente usa para pesar a mandioca industrial. E aí vocês vão entender melhor lá na frente. Então, tinha lá um rei, né, e um sábio. O rei chamava Hierão e o sábio chamava Arquimedes. Os dois viviam em Siracuta, né, uma cidade da Grécia antiga, né? E o rei mandou fazer uma coroa todinha em ouro. Só que tinha boato que o rei estava sendo enganado porque essa coroa de ouro estava sendo batizada com prata, que tem um valor menor. E só que o rei não queria destruir a coroa para ter essa ideia. Então pediu para o Arquimedes
para ele pensar um jeito para descobrir se o ouro lá naquela coroa era puro ou era batizado. Então, o que que o Arquimedes fez, né? Ele estava tomando banho e aí ele viu que a água que deslocava daquela bacia era, o peso dela era proporcional ao peso que se tinha dentro da água, que é o princípio do empuxo, né? Então, e aí o que que se fez? O Arquimedes, ele pesou a coroa do rei fora da água, depois dentro da água. E o peso proporcional da água que derramava era o peso que tinha que bater com o peso da coroa. Então ele fez isso pesando ouro puro e prata. E aí ele criou o coeficiente para você entender se aquela era pura ou não. E aí descobriu que a coroa realmente era batizada e o rei puniu os orífices que estavam fazendo a coroa, porque a partir daí ele conseguiu descobrir que tinha uma diferença de peso. Aliás, se falava que na antiguidade, quando se precisava transportar uma pedra muito pesada, se fazia uma balsa que ela ficava semi-submersa e dessa forma aquele peso muito grande ficava mais leve dentro da água e podia se arrastar, né? Então quem já brincou aí numa lagoa, brincou no, numa cachoeira, né? Você pega a pedra dentro da água, você leva, a pedra tá levinha. Quando você tira ela fora da água, ela é muito mais pesada, né? Então, desse princípio fez o seguinte, eu preciso saber quanto que tem de amido dentro da mandioca. Então, eu peso 5 quilos fora, tá? E depois, o que eu vou fazer? Eu vou botar a mesma balança, só que um cestinho que vai ficar imerso dentro da água. E aí eu vou pesar o valor do quanto pesa dentro da água. Em cima disso, a indústria vai pagar o peso que está dentro da água, porque é quanto realmente tem de amido, né? Dentro da raiz. Então ela é imersa. Então você pesa assim, padrão. Eu peso 5 quilos fora da água. E depois esses mesmos 5 quilos vai ter um peso imerso dentro da água. Então 5 quilos, ele pode dar, se a produção não foi boa, a raiz é grande, mas acumulou pouco amido, ela vai dar lá 450 gramas dentro da água, esses 5 quilos. Sendo que o ideal é 650 gramas o quilo. A partir daí você vê quanto que a fecularia está pagando. Então, se a fecularia está pagando R$ 1 a grama, deu 650 gramas, eles vão pagar R$ 650 a tonelada da raiz entregue. Então é assim que faz. Por isso que é importante ter 2 ciclos, porque eu posso arrancar a mandioca, ter 350 gramas desses 5 quilos, o valor pago pela mão de obra, com tudo, não compensa. É melhor podar ela e esperar mais o segundo ciclo, onde ela vai acumular mais amido e a possibilidade de chegar perto aos 650 gramas dentro da água é maior e melhora a remuneração. Então se retira o cesto dentro da água e a partir daí, com o valor da renda, se faz o papelzinho e descarrega o caminhão lá daquele produtor. E aí tem toda a forma lá de pagamento depois, né? Que ele vai. E você normalmente agenda essa entrega da mandioca na fecularia. Você não vai lá com o caminhão e fala, eu vim trazer. Normalmente você faz um agendamento
quando começa o processo, a maioria das fecularias também tem plantio de mandioca. Então ela começa a trabalhar com mandioca dela e vai inserindo dos outros produtores. Bom, a mandioca é feita basicamente em grandes fecularias, né? Ela pode ser comercializada de várias formas, ela pode ser ensacada, né? Ela pode ser comercializada em bags ou a granel. Então, dependendo para onde vai, ela já, por exemplo, a indústria química, ela usa muita mandioca dentro do processo, né? Vocês vão ver na frente o que se usa, né, em várias áreas da indústria, tanto química, papel e celulose. Então, se ela não tem nenhum problema de contaminação dentro desse processo, porque ele não vai ser para alimentação, se leva ela a granel aí, direto em caminhão e descarrega lá no pátio onde vai ser usado. Ela também pode ser comercializada por exportação, e isso é um grande mercado, né? Transformar aí a mandioca em commodities. Quando você pensa em mandioca de mesa, você não tem um mercado muito grande lá fora, mas quando você fala em mandioca, a parte de fécula, você tem um mercado muito grande, e até falei para vocês que aqueles países lá da Ásia, né, a Tailândia, são os grandes exportadores de fécula, né, de amido de mandioca aí para a Europa e Estados Unidos. E o Brasil precisa abrir um mercado para isso. E além do que, com o problema da intolerância a glúten, a mandioca se torna um grande substitutivo aí da farinha de trigo, que é uma questão que está aumentando muito isso, né? Esse desenvolvimento dessa intolerância. Só o que falta para a gente é receita. Falta, eu tenho buscado bastante aqui ideias de receita. São muitas receitas basicamente caseiras que passam de geração para geração. E o que nós precisamos hoje, que se crie receitas aí para os chefes de cozinhas que criam dentro do processo industrial, né? Tem uma fábrica que também produz já massa pronta para pão de queijo, mas precisa ter as massas prontas para macarrão, para outras coisas. Falta isso no mercado. Bom, para onde vai esse amido? Na indústria alimentícia, aí, o amido de mandioca é um ingrediente comum em uma variedade grande de produtos alimentícios, né? Ele pode ser usado para pães, bolo, biscoito, né? Massas. Ele é utilizado para dar volume em molhos, né? Dá para fazer sorvete, bala. Também ele serve na parte alimentícia para melhorar a estrutura e estabilidade de alguns produtos. Na indústria farmacêutica, amido de milho é usado na fabricação de comprimidos, cápsulas, cremes, loções. Ele também para adição de substâncias aí farmacológicas, né? E ele ajuda a dar o quê? Dar volume, dar forma, tamanho. Então, a quantidade de produto farmacológico lá é muito pequenininho, então não dá volume para formar um comprimido. Então, você pode fazer o comprimido com amido, com esse princípio farmacológico lá, e você toma o comprimido. Tá? Você tem na indústria têxtil, é usado para engomar tecido, né? Para proteger também para danos, né, mecânicos na hora que você vai fazendo o processo têxtil, né? Facilitando aí o manuseio. Na indústria papeleira, principalmente a produção de papel e papelão é usado como um adesivo para unir as fibras. Então se usa bastante. Na indústria química, o amido de mandioca é usado na fabricação de produtos químicos como adesivo, cola, tintas e até no caso de explosivos também se usa aí amido.
Bom, o processo hoje, basicamente aqui, da mandioca industrial, ela hoje se configura muito dentro da produção de farinha e fécula, o amido, mas se vem trabalhando para se criar outros produtos para sair da fecularia esse produto pronto. Então essa massa pronta para fazer alguns outros pratos, e isso é uma tendência, porque isso adianta o processo, e para a produção de alimento em escala é importante você já ter uma base estabilizada já, a partir de mandioca. Eu acho que a mandioca vai ser aí uma grande saída. Eu vou falar isso aí agora no vídeo da terceira parte da mandioca, onde nós vamos falar o porquê que a mandioca é tão importante com essas mudanças climáticas, e o que ela é importante para a comunidade mundial em termos de produção de alimento e energia. Ela é uma planta muito promissora e a gente não pode perder aí a bola da vez. Precisa investir em pesquisa, precisa investir na parte da industrialização, porque senão vai acontecer igual a borracha, que era um patrimônio brasileiro, e hoje você tem os países lá que produzem muito mais borracha do que a gente. Então nós precisamos realmente correr atrás para abrir novos mercados. Eu acho que é importante participar de feiras internacionais para levar a mandioca para o pessoal experimentar e transformar aí a mandioca em um alimento mundial. Tem até um produtor de mandioca no Japão, que ele produz uma parte da mandioca dentro da estufa e depois, quando vem o verão, ele leva ela para campo. E tem vários supermercados lá vendendo já mandioca congelada, e aos poucos aí o japonês está pegando o gosto do consumo da mandioca. Pensa bem, se o chinês começar a consumir mandioca, o mercado que a gente tem para comercialização. A Índia hoje já é também uma grande produtora de mandioca, mas ela também produz mandioca para alimentação direta, igual acontece ali nos países da África. Bom, vou ficando por aqui, e agora a gente vai entender agora na terceira parte o futuro da mandioca. Como que vai ser a comercialização, como que vai ser a agricultura nos próximos 10, 20 anos, o que vai mudar dentro da agricultura, principalmente em termos de tecnologia, inteligência artificial. Esses processos aqui vão ter muita mudança, já está em pesquisa, e a gente vai entender como que vai ser a agricultura, não só da mandioca, mas também de outras culturas aí nas próximas décadas. Bom, então até o próximo vídeo.